das mulheres. Viu? Procura a Hilda, né? Você está responsável também ou não? Só a Hilda, tá bom? Procura a tia Hilda, que elas passam as informações para você. Acredito que todas vocês estão no grupo, né? É isso aí, bora participar. Amém. Quais dos jovens e adolescentes não irão ao retiro por causa de dinheiro? Tem? Nós temos ali atrás, Pedro. É por causa de dinheiro? Tem alguém aí que é sem dinheiro? Eu quero desafiar a igreja a abençoar esses jovens para irem, jovens e adolescentes. Eles são o futuro desta igreja, e estar em retiros, estar em congressos, isso fortalece esses jovens. Então, alguém que queira ir, dos jovens e adolescentes, e a questão é financeira, me procure, porque vamos romper em fé. Deus vai levantar o dinheiro. Se você realmente quer ir, quer ouvir Deus nesse retiro de jovens, então me procure. Nós vamos fazer alguma coisa para mudar essa situação de você não poder ir nesse retiro de jovens, ok? E esteja no encontro de jovens. É fundamental para vocês crescerem, ok? Evandro, Pedro, o Everton e tantos outros que estão por aí, tá bom? E os adolescentes que estão por aí. Pastor Edivaldo, ele estaria hoje, apesar dele ter viajado para o Paraná, quinta-feira, se eu não me engano, mas hoje é a licenciatura do pastor Luciano. Nem todos aqui conhecem, mas os jovens, os mais novos, né, é que talvez vão lembrar dele. Ele é da faixa ali dos 30 e poucos anos, então era daquela turminha lá. Então, hoje, ele está sendo licenciado para pastor para servir a Deus através de seus dons. Ele estará, domingo que vem, na igreja de São José, sendo recebido como pastor da igreja de Vila São José. Então, 2 finais de semana com muita festa para ele, para a família dele. Hoje está sendo a licenciatura, onde está lá, provavelmente Hilda e pastor Edivaldo estão lá. E semana que vem, o culto será de manhã, às 10 horas da manhã, aqui em Vila São José, o envio, né? A entrada do pastor Luciano. Então, a igreja de São José está nos convidando. Então, se você tem essa possibilidade, vai prestigiar, vai louvar ao Senhor por um pastor que Deus está trazendo lá. E, de uma forma muito especial, Deus está fazendo algo diferente naquela igreja, uma igreja sofrida, uma igreja que tende sempre está em dificuldade, e o Senhor tem agido nesses últimos meses. Então, se você puder, esteja lá às 10 horas da manhã, um culto de celebração com a chegada do pastor Luciano. Amém? Estamos dentro do tema... Qual é o tema mesmo que estamos ouvindo durante esse mês de março? A nossa missão, né? Ganhar, consolidar, treinar e enviar. E hoje, pela graça do Senhor, eu encerro com esse tema do envio. Esta é a visão desta igreja. Que possamos entender claramente que esta é a nossa visão. Estes são os nossos pilares. São os pilares desta igreja. A missão de Jesus era exclusivamente dele. E ele cumpriu. Somente ele, que nasceu de mãe mortal e de pai imortal, ele era o único que poderia voluntariamente dar a sua vida e retornar à vida. João fala isso um pouco, ele diz assim: eu sou o bom pastor, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço minhas ovelhas. Elas me conhecem e estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também,
e elas ouvirão a minha voz, então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. O Pai me ama porque eu dou minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de torná-la a receber, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. Jesus deu a sua própria vida para resgatar suas ovelhas, para trazer salvação às suas ovelhas. E ele cumpriu esta missão. E assim, da mesma forma, ele nos deu a ordem à sua igreja de ir e fazer o mesmo. Mateus 28, 18 e 20. E a nossa visão é esta: fazer todo o indivíduo separado de Deus se torne discípulo de Cristo. Esta é a visão desta igreja. Nós temos a mesma visão de Cristo. Queremos que as pessoas que estão, os indivíduos que estão separados de Deus, possam vir e se tornar discípulos, possam vir e se tornar filhos deste Deus. A visão consiste em ganhar, consolidar, treinar e enviar, sendo fundamental viver esses pilares para cumprir a missão. O ato deturpado na experiência de cada um desses pilares irá corromper a visão, irá corromper a missão e simultaneamente a visão. Isso é algo muito sério, meus irmãos, porque nós temos vivido uma igreja evangélica totalmente deturpada, enganada, vivendo não o evangelho, mas vivendo um evangelho barato, um evangelho de prosperidade, um evangelho de mimimi, de dai-me. E o evangelho é deturpado quando eu não entendo o ganhar, quando eu não entendo e não vivo o ganhar, quando eu não entendo e não vivo o consolidar, quando eu não entendo e não vivo o treinar, para poder então ser enviado. Quando eu passo por esses 3 primeiros pilares de forma relaxada, sem compreensão, com meias verdades, a minha missão estará comprometida. A minha missão estará sendo deturpada, distorcida. E o evangelho, por consequência disso, será deturpado, distorcido. E por isso muitos chegarão diante do Pai, diante de Jesus, e Jesus irá dizer: eu não os conheço, porque o evangelho que você viveu, o evangelho que você anunciou, não é o meu evangelho, não é a minha visão, não é o que eu vejo para a humanidade, não é o que eu planejei para o homem. Então é fundamental que eu entenda, como igreja de Jardim Campinas, igreja Irmãos Menonitas de Jardim Campinas, compreenda e viva o ganhar, o consolidar, o treinar, para quando eu for enviado. E é inevitável que alguém que tenha entendido esses 3 primeiros pilares, que não seja enviado, que não entenda o seu chamado, que não entenda o seu propósito dentro da igreja e que sirva de acordo com a vontade e o querer deste Deus. Isto é o que o Senhor quer falar conosco hoje, sobre enviar, sobre sermos enviados. Vamos pedir para Ele falar conosco. Graças te dou por esta noite, graças te dou pela tua bondade, graças te dou porque o Senhor não desiste de nós. Graças te dou, porque o Senhor é insistente. Graças te dou. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Eu posso falar 1000 palavras aqui, mas se o teu Espírito não tocar os nossos corações, de nada valerá. Se teu Espírito não revelar as tuas verdades, nada irá adiantar. Por isso nós, como igreja, clamamos aqui diante do Senhor, que teu Espírito revele a tua verdade aos nossos corações, para que possamos cumprir a visão que o Senhor tem para a humanidade.
e assim possamos viver a missão. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Pastor Edivaldo deu esse texto semana passada, um pouco acima. 2 Timóteo, capítulo... Ele falou sobre o capítulo 3, verso 10 até o 17. E nós podemos verificar aqui, nesses últimos capítulos, que Paulo está orientando a Timóteo, uma preocupação dele, e por isso ele traz conselhos para Timóteo, notificando ele sobre o que está acontecendo e o que virá ainda para os filhos de Deus. Ele fala, durante todo o capítulo 3, sobre os últimos tempos, dos fins dos tempos. Ele fala do perigo de muitas pessoas abandonarem a fé. Então, ele começa a falar sobre a necessidade de ser treinado, de ser preparado, para que nos dias difíceis, nos últimos tempos, o Filho de Deus, aquele que crê em Jesus, não venha se desviar do caminho. Então, Paulo ele vem descrevendo isso sobre, olha, Timóteo, você foi ganho. Você ganhou outras pessoas para Jesus. Você consolidou eles, você ajudou eles, consolou, confortou, esteve junto com eles. Você agora precisa estar preparado, treine, aprenda da palavra, esteja treinado e pronto. E aí ele entra com o capítulo 4, com o mesmo tema. Se você perceber na sua Bíblia, não existe nenhum título. Pela primeira vez, eles acertaram, porque muitos historiadores reclamam por causa dos títulos, que às vezes cortam uma mensagem da carta. Mas nessa situação aqui, essa questão aqui, quando está o título Aviso e Conselhos, ela continua no capítulo 4, que diz assim no verso 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda a firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos. Arranjarão para si mesma uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você, seja moderado em todas as situações. Suporte o sofrimento. Faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o dever de servo de Deus. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim, conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Aqui no primeiro versículo nós vemos alguns conselhos e orientações e avisos de Paulo para Timóteo e de Deus para nós. A urgência no envio. A urgência. Só que essa urgência não significa pular os pilares. Porque, como eu já disse, um envio sem viver, sem compreender a visão de Deus no ganhar, no consolidar,
e no treinar irá deturpar todo o envio. Se você tem seguido esses pilares, tem ouvido a Deus, tem estado com a igreja para ganhar, tem estado com a sua célula para consolidar, tem estado com a sua célula e com a igreja para treinar, você está pronto para ser enviado. E há uma urgência. Paulo fala aqui que é uma ordem, mas o tempo todo ele fala com firmeza. Em algumas traduções ele fala solenemente. Não abolei, mas saiu, né? Acho que vocês entenderam. Há um peso, há uma urgência. Timóteo, Jesus está para voltar. As pessoas estão perdidas. Tem pessoas morrendo sem conhecer Jesus, que não foram ganhas. Tem pessoas que não foram treinadas, não foram consolidadas, não foram cuidadas. E a urgência de trabalhadores, de pessoas dispostas a combater o bom combate e cumprir sua carreira. Existe uma urgência. Os sinais estão por todo lado. E hoje, então, se na época de Paulo havia essa urgência, então como é que estamos hoje? Eu louvo ao Senhor pela demora, porque senão eu não teria sido salva. Eu louvo a Jesus por Deus Pai não ter enviado Jesus nos anos 70. Nos anos 80. Ele esperou. Então, talvez, quando a gente fala que Jesus está para voltar, mas Jesus já falava, Paulo já falava que ele estava para voltar já lá no 1º século. Ele vai demorar mais um século ou mais. Eu posso ficar tranquilo, porque ele já tem falado tanto que vai voltar, então deixa eu andar relaxadamente, porque, cuidado. Porque eu posso perder a minha fé, não só com a vinda de Jesus, mas eu posso perder ela na minha carreira. Eu posso perder ela no meu combate contra a minha carne. Eu posso perder ela por não cumprir a minha carreira dentro do corpo, o meu ministério, porque Deus deu a cada um de nós ministérios. Jesus está à volta, mas eu posso perder. Eu posso negar a minha fé a qualquer momento. Paulo diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. A qualquer momento, se eu não entender a visão de Deus, se eu não compreender o que Deus olhou para o homem e amou, Jesus que compreendeu e se entregou, eu não viver o ganhar, o consolidar, o treinar, o meu envio será comprometido. E Jesus está às portas. O perigo de se perder na nossa fé é constante, é diário. E não há desculpa. Paulo diz em Romanos 1:20, de que Deus tem se revelado a sua glória sobre toda a terra. E todo olho vê a glória de Deus. E Deus tem revelado através de sua palavra, cumprindo as suas palavras durante esses anos que se passaram. Não há desculpa para dizer a Deus, para que eu possa vir a dizer a Deus, Senhor, eu não sabia. Senhor, eu me distraí. O Senhor tem sido misericordioso e Ele tem falado através da criação. Tem falado até através de descrentes. Ele tem se mostrado aos homens, a sua existência e a sua presença. Não há desculpa. E existe uma urgência nesta ordem. Eu preciso ir. Eu preciso deixar que Deus me envie. E que irmãos que Ele colocou
homens e mulheres que Ele colocou para estar comigo e que me dizem, vá, que eu me submeta e vá. Existe uma urgência. Somos enviados. No verso 2 e no verso 5, ele diz, pregue, insista, procure convencer, faça de tudo para convencer os outros, repreenda se necessário for, discipline se for necessário, anime e ensine com toda a paciência. Porque às vezes é difícil ensinar com paciência. Mas não desista. Isto é o envio de alguém que entendeu os pilares, que já foi ganho pela visão do Senhor, não pela visão dos pastores e nem pela visão dos líderes, mas a visão do Senhor. E assim cumpre a missão. Pois vai chegar um tempo em que as pessoas não vão dar atenção aos verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos. Na célula a gente estava conversando sobre o tanto de igrejas que têm surgido, mas eu falo com tristeza que muitas delas têm surgido por causa do desejo do ego do homem. Muitas delas têm surgido por causa do pecado. Por causa de um irmão que não concordou com o pastor, e em vez de consolidar aquele relacionamento, em vez de perdoar, em vez de ouvir a Deus juntos e firmar aquela igreja para ela ser forte, eles decidiram rachar e abrir outras igrejas. Brasil é um país, eu não sei os outros, mas é um país cheio de Assembleias de Deus, de menonitas, de batista, de igrejas quadrangulares e de tantas outras, que se mudou o nome, mas se você for procurar, a raiz nasceu num lugar. Grandes líderes da televisão, religiosos, são de uma instituição, de uma igreja que se iniciou lá pelos anos, acho que lá pelos anos 70, 80 talvez, a Universal, eu não sei quando é que ela surgiu. Mas dali saiu vários líderes que hoje estão aí na frente de grandes igrejas. Não estou dizendo que esse é o caso deles, porque quem sou eu para julgar? Mas estou dizendo, sim, que muitos de nós, por causa dos nossos desejos do nosso coração, somos tentados a buscar outros mestres, outros líderes, para satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades. E isto é comigo, é com você, é com todos nós, pois o nosso desejo, o nosso ego, a nossa vontade. Eu vou baixar um pouquinho aqui, senão eu vou ficar brigando com os papéis. O nosso ego o tempo todo ele está brigando. Somos egoístas por natureza. Temos medo por natureza. Por causa da natureza do pecado. E isto nos faz se afastar de Deus cada vez mais. Porque queremos satisfazer os nossos desejos, as nossas necessidades. E arranjarão para si uma porção de mestres que vão dizer a elas, o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenções a lendas, a mitos, a meias verdades. Tem coisas tão ridículas dentro da igreja evangélica. Pessoas batendo a cabeça na parede para ter mais unção. Pessoas subindo nas cadeiras para terem mais unção. Pessoa cuspindo sobre o outro. E as pessoas acreditando de que ali há unção.
Pessoas idolatrando homens que receberam dons de milagres, de curas, de línguas. Idolatrando esses homens por causa dos seus desejos do coração. Não precisamos procurar muito longe para ver o quanto o evangelho está deturpado. Eu dou glória a Deus porque a nossa igreja tem uma visão baseada nas Escrituras. Louvado seja o Senhor por isso. E uma igreja que não tiver a sua visão pautada nas Escrituras, não siga, porque você não estará seguindo a Deus. Nós obedecemos às Escrituras sagradas. Nós obedecemos à vontade do nosso Deus, aquele que nós cremos, e ninguém mais. Se algum dia eu posso falar com toda certeza, o pastor Edivaldo, estivermos pregando algo aqui que for uma lenda, for algo para agradar o coração de vocês, então nos tire daqui, porque o nosso coração já foi corrompido. Porque nós, os sacerdotes, os servos de Deus, não fomos chamados para agradar o coração de ninguém, mas fomos chamados para cumprir a visão e a missão que o Senhor deu a nós. Que em nome do Senhor Jesus, possamos entender o ganhar, o consolidar, o treinar, a fim de sermos enviados para cumprir os nossos chamados. Que possamos gastar o nosso tempo, nossa energia, para entender esse ganho. Se eu não tenho certeza da minha salvação e eu acredito em Deus, então busque Deus. E fale para Ele: Senhor, eu ainda não tenho certeza da minha salvação. Se não há compaixão por aquele que está perdido, então clame a Deus para que possamos entender o ganhar, para chorarmos por aquele que está indo para o inferno. Que possamos nos compadecer um dos outros, que possamos ser um, cuidando um dos outros, nos consolidando uns aos outros, exortando, animando, estando ao lado, estando presente, consolidando a nossa fé juntos, como um corpo, o corpo de Cristo. E se isso não é suficiente, porque não é, que possamos ser treinados, que possamos buscar cursos com lugares seguros, onde vão ensinar a palavra, para que a gente possa crescer. Os primeiros irmãos dessa igreja sabem o quanto o pastor Vitor gastou tempo para nos treinar. Era vários cursos. A gente não tinha um mês, se pelo menos 2 cursos, fora a escola dominical. E hoje a Igreja de Cristo, quando se apresenta um curso, é meia dúzia que vão. E eu não estou falando de Jardim Campinas, não. Eu estou falando na grande maioria, quando se fala de estudar, de treinar, de ser treinado, para entender as Escrituras, para entender o que Deus tem para nós. Ah, não dá, não tenho tempo. Ah, é muito caro. Não nos esforçamos para sermos treinados. E aí comprometemos o envio. Queremos ser logo enviados, sem sermos preparados. E comprometemos o envio. E a partir desse comprometimento, o evangelho é deturpado. E pessoas sinceras, às vezes, perdem anos dentro de uma igreja com o evangelho totalmente deturpado. Mas pela graça de Deus, o Senhor vai e os alcança. Não por causa de nós, somente por Ele. Pela misericórdia e o amor que Ele tem por nós. Então Ele vai e resgata. Mas nós poderíamos fazer diferença e ser uma igreja que entendeu ganhar, entendeu consolidar, entendeu treinar, para quando fôssemos enviados, nós pudéssemos realmente preparar discípulos que entendem isso e vivem isso, para que pessoas não sofram
anos dentro de uma igreja ou dentro de um ministério. E quando eu falo, eu incluo esta igreja, porque nós muitas vezes, eu pequei muitas vezes no consolidar. Nós pecamos, mas isso não justifica que devemos ficar esperando só o perdão. Precisamos, com fé, ir em ação e buscar Deus para entender o que Ele tem na mente quando Ele pensou em me ganhar. O que Ele tem na mente quando Ele pensou em me consolidar. Para me consolidar, Ele me deu o Edivaldo. Em algumas áreas da minha vida, o Edivaldo foi fundamental na minha construção como pessoa. Ele entendeu, ele tem uma visão, e eu preciso entender a sua visão, a visão do Senhor, para compreender o envio e viver. A ordem continua sendo direta. Talvez você possa pensar que esta ordem aqui de ensinar, de exortar, seja só para líderes. Engano. Mentira. Todos nós fomos chamados para sermos sacerdotes do Rei. Todos nós fomos chamados como nação santa, como um povo que pertence a Deus. Se você é filho de Deus, você tem um chamado. Você não foi chamado para ficar sentado aí sem fazer nada. Deus te deu algo. Deus te deu um chamado. Deus te fez com toda a sua característica, com um propósito. Você é único no corpo de Cristo. E você não estar entendendo o seu chamado, o seu propósito, está ferindo diretamente o corpo de Cristo. Deus tem um propósito para cada um de nós. E quando Ele nos dá esta ordem, é para todos nós. Não somente para os líderes, não somente para os pastores. Todos nós. 1 Pedro 2:9 fala sobre isso, que somos esse povo, essa nação, sacerdotes. Paulo também diz, em Efésios 4:11, 12 e 15, de que Ele nos deu dons, chamou alguns para profetas, outros para pastores, outro para mestre, com um objetivo, com um propósito de fazer o corpo de Cristo crescer e se tornar maduro. E ainda Ele diz, para que não possamos ir pelas doutrinas que se tem pelo mundo, como um vento, ora eu creio nisso, ora eu creio naquilo. Mas que eu entenda a visão e o plano de Deus e coloque minha fé nele, para que eu não venha ficar perdido neste mundo, sem saber em quem crer. Para isso eu preciso ser treinado, compreendendo o meu chamado, o meu propósito, e assim sendo treinado. E isto eu entendo, vivendo esses pilares, para assim ser enviado. Ser filhos, crentes ativos, produtivos, não é uma opção. É uma condição para alcançarmos a maturidade e para não corrermos o perigo de sermos levados por caminhos errôneos. Gente, é sério isso. É muito sério. Se eu não viver isso, se eu não for ganho e não entender a necessidade de ganhar, se eu não for consolidado e não entender a necessidade de consolidar, se eu não for treinado e entender a necessidade de treinar, e assim sendo enviado, eu correrei riscos de viver uma vida medíocre e ainda culpar a igreja, culpar os irmãos, culpar a Deus. Mas a culpa é somente minha, porque Deus nos deu tudo. 1 Pedro fala que Ele deu poder. A primeira vez que eu me deparei com esse versículo, eu me envergonhei e tive que prostrar diante do Senhor e lhe pedir perdão. Na verdade, é 2 Pedro 1, diz assim, o poder de Deus nos tem dado tudo
o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Tudo para vivermos uma vida que agrada a Ele. Por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Somos chamados a cumprir o chamado, cumprir a missão do Senhor. Não é uma opção. Se você ficar sentado na cadeira sem servir, sem entender, você não vai descobrir o que é o Senhor na sua vida. Você será ferido pelas demandas da vida, que não são poucas. Não é porque você está na igreja que você está protegido. Porque nós somos seres humanos, lutando contra a carne. E às vezes pecamos. Ferimos uns aos outros. E se nós não estivermos prontos, nós seremos feridos. Se não estivermos envolvidos, nós estaremos cada vez mais longe da missão, da visão do Senhor para nossas vidas. Deus nos convida. Deus está nos convidando hoje. Mas Ele dá o poder da decisão a você. Ele dá o poder da decisão a mim. Vou dizer sim? Espera? Ou não? Paulo termina o capítulo... Termina o capítulo não, mas ele termina esse parte que a gente leu no verso 6 a 8, dando como exemplo a ser seguido. Ele diz assim: quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado. Ele está dizendo aqui que ele está preso e agora ele vai ser morto, decapitado. Talvez já tinha saído a condenação dele e ele sabia que suas horas de vida estavam cada vez mais curtas. Talvez não o desespero, mas a insistência dele de exortar Timóteo e a igreja, pois ele não estaria mais com eles. E como ser humano, talvez ele pensou: se eu não falar tudo agora, quem vai falar? A gente tem disso, né? A gente tem disso. E só Deus, pela graça, nos perdoa de achar que a gente é a solução dos problemas. A solução é Jesus. E aí ele fala: olha, eu fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim e conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dada para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Em algumas traduções, ele diz que eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Que combate é este? Que combate é este? Meus irmãos, eu combato com a minha carne todo dia. Às vezes eu tenho uma vontade de desistir todo dia. Às vezes me dá vontade de não ir ser mansa, mas ser carnal mesmo. E eu acho que é só eu, né? É um combate que só será encerrado no dia que o Senhor nos chamar. Porque a minha natureza humana quer fazer os meus desejos, as minhas vontades, o meu querer. Esse texto é muito lido em velórios, em enterro, né? Para os crentes. E nem todos compreendem o que significa guardar a fé.
Para tais pessoas, a fé é uma espécie de otimismo espiritual, uma confiança solta. Eu creio, e fala, tem uma lábia e vive a vida inteira falando, bonito, otimista. Não é tem fé, não, ele é otimista. Ele usa a Bíblia para ser positivo. Usa a religião para ser positivo. Sabe por quê não dá para sermos positivos? Porque às vezes eu quero uma coisa e Deus dá outra. Às vezes eu peço uma cura e Deus dá a morte. Deus permite a morte. Não dá para ser positivo. O crente não é positivista. E tem muitos crentes que acham que guardar a fé é ficar com a Bíblia embaixo do braço e viver lá no oba-oba. Está feliz quando está com o grupinho, nos grupos de comunhão, e está tudo legal, está tudo na boa. Mas não há mudança de vida. A sua confiança é solta. A hora ele confia, quando está tudo bem, ele confia. Mas quando passa no estreito, quando passa por grandes dificuldades, aí vem. Onde Deus está? Será que Deus existe? É só eu que sou assim ou todo mundo é assim? Tá? Não se escandalize, não, mas nós somos seres humanos. E se nós não formos atentos à nossa natureza, se acharmos que fomos ganhos porque nós somos pessoas de valor, a nossa fé toda se desmancha, porque nós fomos ganhos, porque nada de bom existia. E muitas vezes a minha natureza levanta, e na hora que as coisas estão bem, tudo bem, eu confio no Senhor. Legal, Deus, o Senhor é bom. Enquanto eu estou no movimento, fazendo um monte de evento, legal, como Deus é da hora. Mas na hora que as coisas apertam, na hora das dificuldades, onde Deus está? Aí eu questiono. Se ele realmente existe, se ele realmente é bom, se ele realmente é confiável. Guardar a fé. Guardar minha fé. Com raízes. Não é aquela fala solta, tudo vai dar certo porque Deus é bom. Às vezes Deus não permite que dê certo, e aí? Como é que fica? Ele deixou de ser bom? Raízes naquele que eu creio, naquele que me ganhou. Eu entendo o que ele olhou para mim e por que ele me ganhou. Eu entendo. Guardar a fé não é estritadamente, difícil a palavra, né? Não sei porque eu coloquei ela aí. Restrito. Somente guardar acreditando neste Deus longe, neste Deus da religião. Sabe, aquele crente que anda assim. Sabe, ele não... É aquilo e pronto. Ele já aceitou Jesus, ele é salvo, então tá. Tem muito mais para a gente aprender sobre Deus. Aprender sobre do que eu fui ganho. Tem muito mais. É viver seus preceitos, é viver os preceitos do Senhor em todas as circunstâncias. É relacionar-se com esse santo Deus nos termos dele e não nos meus. É a vontade dele. O crente, a igreja de hoje, deturpou isso. Fez de Deus um bonequinho, um Deus de estante, onde ele faz as minhas vontades. Se ele não fizer, eu viro ele de costa, eu boto ele de castigo, eu não vou na igreja mais. Faço birra. Guardar a fé é não ceder à oposição do mundo. O mundo o tempo todo vai se opor à vontade do Senhor. A minha carne o tempo todo vai se opor à vontade do Senhor. É não ceder.
às minhas vontades. É não ceder à vontade do outro. Não é ceder à vontade do mundo. Mas é ceder-se à vontade do Senhor. Não ceder àquilo que é politicamente correto, nem às perversões doutrinárias que têm se enchido dentro da igreja. Consiste em negar a si mesmo, matar os desejos da nossa carne. Esses desejos que estão aqui constantemente. Mantendo-se fiel ao chamado, mantendo-se fiel à visão e à missão. No caso, a visão e missão do Senhor Deus para o homem. Você compreende isso? Que o Espírito Santo nos dê a compreensão da visão que Ele tem para a sua vida, da missão que Ele tem para cada um de nós nessa terra e da urgência de cumpri-la nessa terra. Muitos de nós fomos atacados por Satanás já desde pequenos para ser impedido a visão e a missão que Deus tinha para nós. Isso ficou claro em uma das ministrações que a gente teve. E foi bem na semana que começou a guerra, uma semana antes que começou a guerra com o pastor Edivaldo, e isso foi um alento para o meu coração. Porque eu também já tive minhas guerras, estava tendo minhas guerras naquelas semanas. Mas aí o Espírito Santo nos lembrou de que desde muito pequeno, antes mesmo da gente nascer, minha mãe tinha 18 anos quando ela aceitou Jesus, e ela disse: Deus, quando eu casar, meus filhos serão servos do Senhor. Eles irão falar do Senhor. Meu irmão Edmilson, hoje ele desviado está, e a nossa oração é que ele retorne. Mas todos nós, de alguma forma, na nossa infância, fomos afetados para não crer no Senhor. Interessante que Burger ficou sem andar por causa de uma anemia. Eu, por causa da disritmia, tive vários traumas intelectuais e mentais. A Evelyn teve o acidente com 5 anos, e nós fomos praticamente todos nessa idade. Agora eu lembrei. Agora, falando da idade da Evelyn, eu lembrei. Divaldo foi com 5 anos. Eu comecei mais ou menos nessa fase, entre 5 e 6 anos, a ter os desmaios. E agravou quando fui para a escola, porque aí eu não aprendia e os desmaios aumentavam. E a Evelyn, com 5 anos, perdeu a visão. E, de alguma forma, nós fomos afetados sobre nosso chamado e o propósito de Deus para nossas vidas. Mas, para a honra e glória do Senhor, Satanás pode vir sobre nós e Deus vence. Então, não permita que seus traumas de infância e suas dores te impeça de servir e de cumprir o propósito de Deus nessa terra. Nada pode impedir os planos de Deus, a não ser eu mesma. Porque Ele colocou em minhas mãos a decisão se eu quero amá-lo, se eu quero ser ganho por Ele, se eu quero ser consolidado por Ele, se eu quero ser treinado por Ele, se eu quero ser enviado por Ele, para cumprir a visão e a missão dEle para os homens. Guardar a fé, manter-se fiel a esse chamado. Tenha convicção disso. É isso que nós vemos no versículo 8. Paulo tinha uma convicção, agora está esperando o prêmio da vitória.
Eu sei para onde eu vou. Eu sei o que eu creio. Como humano, sei que ainda enfrentarei momentos de questionamento, mas pela graça, porque eu creio, porque eu sei, eu tenho convicção de que a minha vida, eu poderia dizer, Deus me deu tudo nessa terra. Completei anos essa semana, 56 anos. Uhul! E a minha vida até 19 anos foi uma vida triste, uma vida com desejo de morte, por causa do trauma da infância, de perder, de não ser intelectual, de ser lerda, de ser, como algumas pessoas falavam, essa menina é retardada. Por causa de todos os meus problemas na minha infância, eu tinha um desejo intenso de morrer, porque eu achava que eu nunca seria amada, que eu nunca seria aceita, que eu não tinha nada de bom para oferecer para as pessoas. E quando eu aceitei Jesus, ele disse, isso é mentira. Eu te criei de forma assombrosamente maravilhosa. Aleluia! E essa palavra não é só para mim, é para todos nós. E quando nós entendemos e somos ganhos por ele, ele faz. Essa convicção tem que estar no nosso coração. Eu ganhei tudo nessa vida. Até hoje eu poderia morrer e dizer, nossa, eu aprendi o que é ser amada. Eu sei o que é ser amada. Aprendi a me aceitar. Eu ganhei essa blusa bonita, né? Antes, quando a Simone me deu a blusa, eu falei, Simone, lembrei da minha mãe. Minha mãe tinha mania de me dar coisas que eram fortes. E ela falava, você é bonita e você é branquinha. E a Simone, foi isso que a Simone falou, você é branquinha, é bom colocar um vermelho. E eu lembrei da minha mãe falava assim, você é branquinha, coloca essa blusa aí, vai destacar, você vai ficar mais bonita. E eu colocava, porque eu era boa, obediente, né? Mas assim, me encolhia toda, queria sumir, para ninguém me ver. Mas o vermelhão, ela me deu uma jaqueta dourada. Onde eu chegava, eu era vista. E eu não sabia o que fazer para me esconder. Hoje Deus me curou. E eu posso colocar qualquer roupa sem me sentir feia ou a necessidade de me esconder. Porque eu tenho convicção de que Ele é um Deus bom e real, verdadeiro. Não há outro nessa terra. Jesus vai voltar. O céu existe. Eu posso viver mais alguns anos, chegar aos 100 anos. E com os 100 anos bem, ciente, com saúde, disposta para continuar servindo. Eu posso viver mais alguns anos, com toda a energia. Ainda não é nada do que nos espera lá na eternidade. Então, por isso, a gente continua essa carreira, continuamos a combater esse combate que é a minha própria carne, continuamos entendendo qual é o chamado de Deus para cumprir a minha carreira e terminá-la. Porque Jesus vai voltar. E vamos encontrar Deus lá no céu. E Ele é tão bom que Ele ainda vai nos dar um presente. Ele vai nos dar algo. Sem merecimento. Sem nenhum merecimento. Porque quem somos nós? Quem somos nós? Meus irmãos, eu os convido hoje a tomar uma decisão. E eu quero chamar a equipe de louvor aqui. Nós vamos cantar uma música. E eu quero que você cante. Mas só cante se você tomar uma decisão hoje. Se caso você ainda não entendeu o ganho, então tome uma decisão hoje. Ore a Deus. Caso você não tenha sido consolidado, você não tenha estado em célula, você não tem estado ali para se alimentar, você não tem estado ali para ajudar outros irmãos, tome uma decisão hoje. Caso você não tenha sido treinado, você tem deixado passar as oportunidades de cursos dado pela Cobim, dado pela igreja. A Cobim ofereceu bolsas
para teologia. E abril está chegando e São Paulo não conseguiu pessoas para fazerem teologia com bolsa. Se comprometa em ser treinado. Se comprometa para ser enviado. Para viver o chamado do Senhor. Viver o ID.